Vamos falar dos nossos parceiros, começando pela Adega Barbearia, que tem um clube de assinatura, que é o Clube Adega Barbearia. Lá você tem disponível 4 opções de plano, né? É o corte ilimitado, barba ilimitada, corte e barba ilimitado e também um plano de assinatura compartilhada, onde você e mais 3 amigos têm direito até 4 cortes no mês. Então, se você gosta de ficar e precisa ficar alinhado durante todo o mês, aí você pode assinar um desses planos e recorrer à Adega Barbearia. O time de lá é excelente, as informações estão passando aqui. Clica lá, vendo o QR Code você vai ver os valores de todos os planos e o que cada um deles tem incluso. Beleza? Vamos falar aqui também da JD Gráfica, uma gráfica rápida ali na região dos 3 andares. Então você que é dos 3 andares, você que também não é dos 3 andares, pode entrar em contato, né? Vai passar aí o arroba da JD Gráfica THE, gráfica rápida, onde você vai encontrar impressão, banner, panfletos, cartão de visita, tudo relacionado à gráfica, não somente o impresso, mas se você precisar da arte, o desenvolvimento da arte para impressão, pode correr lá que a gente vai solucionar, tá bom? E eu garanto para vocês que se você não encontrar o que você está procurando lá, nós vamos atrás da solução. Nós indicamos o melhor lugar e o local adequado para você, tá bom? Além disso, nós temos a Cabral Gama Imobiliária, que é um dos nossos parceiros que nos ajudou a edificar estes equipamentos. Então, lá o time da Cabral Gama é especialista em esclarecer toda a burocracia do universo imobiliário. Então, se você está começando a sua vida agora, está indo se mudar, está chegando em Teresina, né? Está vindo aí para estudar, procura a Cabral Gama Imobiliária. Eles vão te ajudar a simplificar todo o processo, te oferecendo o melhor lugar para você ficar e de uma forma que você entenda, porque são muitas coisas, são muitos pormenores. Então, se você está procurando imóveis rurais, comerciais, urbanos ou residenciais, a Cabral Gama Imobiliária vai te ajudar com isso, tá bom? As informações já estão aparecendo. Entra no Instagram, avisa que vê pelo Dom Pode que eles vão te ajudar e te dar uma assistência diferenciada, beleza? Temos também a Dom 21 Comunicação, tá? É uma agência onde quem lhe atende lá, nada mais nada menos do que eu ou Matheus Fernandes, tá bom? Então, se você precisa fazer o design da sua marca, atualização do seu logo, vai fazer uma propaganda na sua casa, tem uma habilidade de gravar, tá? Se você precisar da copy, precisar do roteirinho para fazer a sua divulgação, nós fazemos a sua copy e também gravamos para você se você quiser fazer a divulgação do seu negócio, tá bom? Então, marcas, designer, desenvolvimento da identidade dos festejos da sua paróquia, precisou fazer a identidade da paróquia, nós resolvemos para você, tá bom? Entre em contato com a Dom 21 Comunicação, tá aparecendo aí o arroba, siga lá também nas redes sociais, então entre em contato com a gente. Festejos, retiros, tudo que você precisar de marca, entre em contato que a gente vai resolver. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, sou seu host, estou aqui hoje muitíssimo feliz porque estou aqui ao meu lado. Eu não estou ao meu lado porque eu estou em mim mesmo, porque eu sou uma única pessoa, obviamente, tal. Mas hoje, aqui ao meu lado, está o aniversariante, meu irmão.
Ah, cara. Ah, que bonitinho. Legal. É meu aniversário. Eu tinha esquecido, você acredita que eu já acordei e tinha esquecido? Meu povo, eu sou o Jovessi Júnior, né, também. Estou aqui para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Então, só reforçando, se você não se inscreveu ainda, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, tá bom? Se inscreva no canal para acompanhar todos os episódios que tá ficando cada um mais lindo que o outro. Então, se inscreva, envia no grupo da família, envia no grupo da paróquia, envia para aquele seu amigo que você sabe que precisa e que vai gostar de conteúdos como o que a gente está trazendo aqui no canal, tá bom? Envia lá. E, para iniciar o nosso episódio de hoje, produção, toca a vinheta para mais um. Bora. E eu fiquei aqui, meu Deus do céu. Voltamos. Eu sei que vocês estão curiosos para saber quem está aqui, porque vocês não viram a foto que está aí na thumb do YouTube, você não viu, né? Bota a mão na frente do computador e clica para assistir antes de ver a foto. Você não sabe quem está aqui. E antes da gente começar, eu queria só reforçar. Ainda falando dos nossos 1000 inscritos, certamente. Você que vai nos ajudar a chegar a 1000 inscritos no canal, tá bom? Quando a gente chegar em 1000 inscritos, a gente vai sortear para vocês. Pode ser você o ganhador. Um livro do Padre Antônio Cruz, o livro Meus Tempos em Teu Tempo. Esse livro, deixa eu ver aqui, tá aparecendo aí, produção? Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Costumo dizer que se você tem dificuldade de manter uma rotina de oração, esse livro vai lhe ajudar muito, porque aqui tem uma leitura por dia, você vai ler durante pelo menos um ano, você vai garantir que você vai estar com sua oração em dia. Então, tá aqui. Vamos sortear quando chegar em 1000 inscritos no canal. E, juntamente com o livro, você vai ganhar um quadro exclusivo do Dom Pod, feito exclusivamente para você, tá? Fizemos com todo carinho e amor. Então, se inscreva. Chegando em 1000 inscritos, você pode ganhar um livro maravilhoso e também um quadro que a gente vai trazer ele aqui no próximo episódio. Vocês vão ver fisicamente. A qualidade. Aqui a gente não trabalha com coisa vai ser legal. Aqui o quadro é qualidade massa. Se inscreve. Pelo amor de Deus. Hoje conosco temos a imensa alegria de receber Padre Igor Torres. Salve de paz! Seja bem-vindo. Muito bem-vindo, Padre Igor. Obrigado, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Ou pelo convite, por aceitar o convite. Padre Igor, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, é mestre em bioética pela Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Acertou. Aqui é a pronúncia, tá pensando o quê? Aí... Além disso, é apostolador diocesano da causa de beatificação do servo de Deus, Padre Pedro Bausi, e é assistente eclesiástico da Associação de Médicos Católicos de Teresina. Muito bem-vindo, Padre Igor. Muito obrigado. Quem agradece pelo convite sou eu, né? Eu confesso que o convite chegou em boa hora, afinal eu não só assisti aos outros episódios, mas sinto que a iniciativa não é só boa, é providencial. Amém. Que bom. E eu agradeço muito a vocês, seja a acolhida, seja a disposição em começar em Teresina um projeto tão bonito e que ao mesmo tempo tem certamente muito a contribuir. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. A gente fica muito feliz, entusiasmado e ao mesmo tempo a responsabilidade aumenta de um jeito bom, de um jeito que vai fazer com que a gente até largue as costas e consiga melhorar mesmo, né? Consiga melhorar o apostolado. A gente tem objetivos ambiciosos com esses projetos. E é bom que seja assim, exato, é bom. A gente quer muito, enfim, que dê muitos frutos aí, não só entre a gente aqui, mas principalmente na arquidiocese como um todo e tal. E feliz mesmo. Eu que conheci o Padre Igor hoje, mas já tinha ouvido falar dele durante muito tempo, né? Deixa eu ver se como cresceu. Até porque eu não perco a oportunidade. Exatamente. Não. Exatamente. Deixa eu ver se cresceu ali nos 3 andares. Nos 3 andares. E aí ele sempre falava muito do Padre Pedro Bausi e tal. E aí, vira e mexe, ele falava, inclusive, aqui tem um padre que conviveu com o Padre Pedro Bausi e tal. E era muito legal, sempre ouvia falar sobre isso. Mas, falando de história, Padre Igor, como é que
Quem é o Padre Igor? Como é que começou a história com Deus ali, pequenininho ou já grande? Como é que foi esse chamado e tal? Bem, eu considero minha vida realmente uma grande aventura com Deus. Eu tenho a graça de ter experimentado desde cedo o amor de Deus. Eu tenho 29 anos, me considero um padre jovem, não é? Jovem, com certeza. E ao mesmo tempo já vivi tanta coisa e tanta coisa boa. Eu sou teresinense, nascido em Teresina, nascido na Vila da Paz, na região dos Três Andares. É a melhor vila daqui. A paróquia que, para mim, vai continuar a ser referência sempre na minha vida. E eu agradeço muito o fato de ter nascido ali, porque nascer ali na família que Deus me deu e, ao mesmo tempo, na paróquia onde eu estava, foram os grandes sinais de Deus para a minha vida. Eu venho de uma família simples, mas uma família muito ligada, sobretudo, aos sacramentos para os filhos e à participação na missa dominical. Não é que meus pais participassem das pastorais da igreja, mas eles tinham essa fixação que eu considero muito positiva. Os filhos tinham que receber os sacramentos e nós caminhávamos para a missa dominical. E foi ali, na Vila da Paz, que eu tive a experiência de estudar nas escolas criadas pelo padre Pedro Bausi. Eu era uma daquelas tantas crianças que estavam ali. Nós não temos nem a conta de quantas pessoas foram atingidas pela grande obra do Padre Pedro, sobretudo pelas escolas, que em algum tempo chegaram a quase 4.000 alunos. Caramba. Eu era uma daquelas crianças. É importante frisar isso porque às vezes as pessoas acham que assim, Deus pegou o Igor lá do céu, colocou aqui na terra, revestiu de uma certa luz, inteligência. Não. Eu estava no meio daquelas pessoas. Só que Deus me deu olhos para perceber de um jeito especial aquele contexto da minha vida. Com 7 anos de idade eu iniciei a catequese, mas naquela mesma idade eu já acompanhava os terços do mês de maio na rua Cristo Redentor, na comunidade São José da Costa Rica. Porque na minha rua os terços não vinham, mas eu já acompanhava com aquela que hoje é a minha madrinha de crisma, os terços nas casas ainda muito, muito pequeno. E o interessante é que já naquela primeira experiência, além de rezar o terço, eu já me aventurava de ler o evangelho, comentar alguma coisa, enfim. Foi o tempo em que eu entrei para a catequese também. Tive uma experiência muito especial, que foi o fato de que meu pai sofria de alcoolismo. E chegou a um ponto de, eu vou dizer, de autodestruição muito forte. E um dia eu, com 8, 9 anos de idade, não tinha feito nem a primeira comunhão ainda, talvez na missa dominical, tinha ouvido falar sobre a Fazenda da Paz. E aí cheguei para o meu pai e disse: pai, se o senhor quiser se tratar, eu falo com o Padre Pedro. Imagina uma criança de 8 anos de idade dizer uma coisa dessa, né? E de fato, meu pai se sentiu tão tocado naquele momento, disse: eu quero. E eu não lembro disso. Eu digo sem medo, eu não lembro. Por isso eu só considero que foi a ação do Espírito Santo. Eu falei com a catequista, pedi para conversar com o Padre Pedro. Segundo a catequista, eu conversei com ele e ele imediatamente organizou para que o meu pai fosse passar uns meses na Fazenda da Paz, a quem eu devo esta grande graça, que foi a recuperação do meu pai. E ali começa uma história de conversão, não só do meu pai, mas também de uma percepção dessa luz, dessa graça de Deus que envolvia a minha casa. E o Padre Pedro, muito inteligente e sábio como era, começou a prestar mais atenção. Eu fiz a primeira comunhão no dia 11 de abril de 2004, era Páscoa. No dia em que eu me confessei pela primeira vez, o dia anterior, ele pediu à catequista que me convidasse para ser acólito, e foi então que eu, mais por respeito do que por vontade mesmo, comecei a ser acólito, coroinha, no caso, na Vila da Paz, no Santuário de Nossa Senhora da Paz. E esse foi o grande passo. Foi, de fato, o grande passo. Existe uma historinha aqui no meio muito interessante, que eu conto sempre porque eu gosto, e eu acho que isso foi muito importante, vai ajudar a entender também essa minha relação com o Padre Pedro e com a causa dele. Quando eu fui servir a missa a primeira vez, naquele tempo nós não tínhamos essas formações que fazem hoje, né? A investidura dos coroinhas e tudo. Então, eu fui à reunião no sábado e me colocaram para servir a missa no dia 21 de abril. Eu lembro a data, era dia de Tiradentes, era uma quarta-feira. E
chegando para a missa, as duas pessoas, os dois outros rapazes que iam me ensinar as funções para servir bem a missa, não foram. Eu tinha 10 anos de idade, tinha feito a primeira comunhão há pouco mais de uma semana. E, de repente, me vi nessa situação, né? Eu lembro que o Padre Pedro teve um zelo muito especial. Ele pegou uma túnica do armário, colocou em mim e disse, vamos lá. Eu disse, Padre Pedro, mas eu não sei. Não, vamos. E ele foi me indicando as coisas. Mas o resultado é que saiu tudo errado. A bondade dele foi maravilhosa, mas saiu tudo errado. Para vocês terem ideia, para tocar a sineta, ele tinha que dar o sinal. Lá, imagine o padre consagrando e dando o sinal para o coroinha tocar a sineta. Agora. Mais ou menos assim. Eu lembro que a gente colocava o cesto das ofertas ali para o momento da apresentação dos dons, o ofertório. Na hora da saudação da paz, eu subi para cumprimentá-lo no altar. Ele disse, meu filho, mas já pode tirar o cesto que está ali. Mas o mais importante foi o que aconteceu após esta missa. Eu lembro que eu derrubei a galeta com vinho. Ele teve que buscar o vinho na sacristia de novo. Sorte que era uma missa da semana, ali, sim, poucas pessoas. Então, após a missa, nós chegamos à sacristia, eu estava convicto de que aquilo não era para mim. Aquele momento seria o do meu distanciamento. Aquele momento seria o de tomar um outro rumo, né? Mas o Padre Pedro viu a minha resistência e disse assim, não, meu filho, hoje eu quero que a gente faça só um acordo, que de hoje em diante nós seremos bons amigos. E ele apertou a minha mão. Eu lembro claramente, nitidamente esta cena. E sempre conto porque é comovente pensar um sacerdote que tinha seus 76 anos de idade, uma criança de 10 anos, e não só a paciência e a bondade, mas a verdade que ele pôs naquela palavra e naquele pequeno acordo de uma missa de semana no meio de uma quarta-feira. E daquele dia em diante, Deus tocou o meu coração. E eu percebi que nada seria como eu tinha pensado até aquele dia. E aqui começou uma experiência muito forte com o Padre Pedro Bausi, né, que era o nosso pároco. E não era que o Padre Pedro tivesse por mim um carinho de predileção, não era isso. Ele, inclusive, evitava muito isso, a imagem de que ele preferia uns a outros. Mas eu penso que eu soube perceber o cuidado que Deus colocou na minha vida através dele, né? Então, através dele eu descobri também a vocação sacerdotal, depois ingressei no seminário, fui ordenado em dezembro de 2018, na festa da Imaculada Conceição, tenho esta graça em minha vida, e tenho pouco mais de 4 anos de padre, sou um padre muito feliz, muito realizado, e com a graça de ter feito em 4 anos coisas que eu nunca imaginaria. Eu nunca pensei em 4 anos de padre realizar tantas coisas como eu fiz. De maneira que, assim, para concluir quem é o Padre Igor? O Padre Igor hoje é gratidão a Deus. Eu acredito, tenho esta convicção, é uma convicção espiritual, que o bem nós recebemos desde o momento em que recebemos a vida, o dom de Deus que é a vida. E já é todo bem ali contido. Então, na minha vida, é como se Deus tivesse me dado todos os bens já no início. Então, todo o resto da minha vida é gratidão. É gratidão. Aí a gente percebe o quanto que é importante o toque na humanidade do outro, né? E o quanto que isso é importante para que as vocações não morram, né? Olhar para as pessoas como pessoas, né? Esse gesto do Padre Pedro, inclusive, me tocou muito, apesar de não ter sido comigo. Mas é muito bonito quando você percebe que na sua frente, ao seu lado, existe uma pessoa como você, né? E a gente conversava antes do episódio acontecer, né? Para que as conversas mais profundas possam acontecer, para que os entendimentos mais profundos eles possam acontecer, né? A gente precisa tocar nas pessoas, né? A gente precisa, às vezes, segurar na mão da pessoa e dizer, calma, tá no começo ainda. Tá começando. Tem muito chão ainda para andar. E o quanto que isso, quanto que às vezes isso é o que marca, como o senhor tá narrando agora, o que marca o começo de uma história pro resto da vida com Deus, né? O quanto que
é bonito essa relação de fraternidade que Deus coloca E como é entre a gente, né? necessário cultivar os inícios, o começo de cada caminho, do projeto e da existência humana. Daí o cuidado muito grande que nós temos com o início da vida, mas o início de cada projeto da vida humana. Quando nós tocamos o início, porque educamos a pessoa humana, né? Porque esse início determina também um fim. Viver do início ao fim significa preparar muito bem o início, perseverar nele, para que depois o término seja também esta plenitude de bem, de verdade, de beleza. Totalmente. É muito louco como as coisas de Deus elas vão se confirmando. Esse tem sido o caminho que a gente tem descoberto aqui no Exatamente. podcast. Que, assim, a gente tem um entendimento mais abrangente, mas à medida que a gente vai conversando com pessoas, a gente vai descobrindo o quanto que o começo é importante das coisas, né? Que- E assim, é muito belo, né? O Padre Igor falando sobre como foi lá no início, que a relação com ele com o Padre Pedro, né? Que iniciou ali e transformou o Padre Igor em quem o Padre Igor é, né? Através de uma pequena ação do Padre Pedro. E aí falando da importância como a educação e tudo mais. Quantas vidas não foram transformadas Sim, cara. pela aquela vida simples e Sim. por atitude simples de Padre Pedro lá no início, né? A gente vendo dentro, não somente para a área, para vocação religiosa, né? Mas quantas outras vocações foram descobertas ali, né? Eu lembro que na fundação mesmo, né? A Fundação Nossa Senhora da Paz, bem no início e por muito tempo você estudava em um período e no outro período você fazia um curso, né? Tinha um curso profissionalizante. E se a gente olhar na Redondeza e em vários outros lugares, mas se você for raso mesmo, ali na Redondeza dos 3 andares mesmo, o que tem de salão de beleza, oficina, tantas Verdade. profissões que surgiram daqueles cursos, de algo tão simples que o Padre Pedro teve, Sim. né? Um zelo ali, e quantas vidas foram transformadas, quantas vocações surgiram, né? E esta ideia muito concreta nele de que a fé toca a vida toda da pessoa, né? Exatamente. Daí o fato de se inspirar em um São João Bosco para criar um contexto educativo que abrangia muito mais do que a dimensão acadêmica, as disciplinas, os conteúdos, enfim. Aí passava a profissionalização, mas passava a educação ética também, tantos outros aspectos. Porque enquanto a fé não toca toda a vida da pessoa, ela não transforma a pessoa. Exato. É impossível transformar a partir de um pedaço. Exato. A conversão tem que ser total, é de mentalidade, é de toda a pessoa, não é? E ainda sobre o Padre Pedro, esta relação com ele, eu devo ao Padre Pedro muitas coisas que foram transmitidas quase que por osmose. Mas, porque eu lembro, por exemplo, do zelo eucarístico do Padre Pedro. Isso é inegável. O Padre Pedro celebrava a missa todos os dias. Eu cheguei a ver, por exemplo, ele ia ser submetido a uma cirurgia simples nos olhos, mas pelo medo de que depois não pudesse celebrar a missa, ele celebrou rapidamente a missa antes de ir ao hospital, mesmo sabendo que o procedimento ia ser simples, mas o medo de não poder celebrar a missa após, né? Mas eu lembro como ele imprimia isso nas pessoas. Eu lembro que, por exemplo, ele dizia que as maiores graças, aquelas mais especiais e das quais nós temos maior necessidade, nós devemos pedir durante a consagração. Quando o padre toma o pão nas mãos, o cálice com vinho, e transforma pela ação do Espírito Santo em corpo e sangue do Senhor. Isso eu lembro, eu era catequizando, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro deste homem que falava um pouco enrolado, mas eu lembro dele falando disso. Tão tal que eu lembro de pedir a conversão do meu pai durante a consagração, estendendo as mãozinhas assim sobre o banco, o banco ali do santuário, né? Sim. Mas uma outra coisa, o dia que eu fiz a primeira comunhão pela manhã, na missa das 8 horas da manhã. À noite eu fui à missa de novo para comungar uma segunda vez. Ah, é porque o Padre Igor já tinha auréola de santidade. Não, não era isso. Mas o amor eucarístico transmitido pela pessoa dele, pela vida dele, era tão intenso que contagiava e quase que se transmitia automaticamente, inclusive para as crianças. Uma das coisas que, assim, as minhas lembranças do Padre Igor, elas, mesmo que muito vagas, porque assim, a minha realidade
com a fundação, por exemplo. Com o Padre Pedro eu não tive muito contato. Meu contato foi mínimo com o Padre Pedro, mas com a obra dele foi gigante, né? E quando eu tive a oportunidade, eu não morava no... E olha a coincidência da vida. Eu não morava nos 3 andares, na época, né? Eu morava no Santa Fé, que hoje é a paróquia. Inclusive, eu fiz a minha primeira Eucaristia na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Bem, é nosso filho. Exatamente. Estamos em casa. Foi lá a minha primeira Eucaristia. E como Deus é, né? E assim, na minha realidade ali nos 3 andares, as minhas lembranças do Padre Igor não era nem sobre a vocação. Era mais com tamanha inteligência. As pessoas falavam muito de... Nossa... E Padre Igor, na época, Igor, né? Igor, o jovem mais inteligente da região. Falavam com tanta convicção disso que eu, gente, chamava a atenção isso, né? A inteligência do Igor naquela época, né? E aí, como foi porque assim, muita gente deve olhar com olhos de, nossa, tamanha inteligência, e aí entra naquela ideia que a gente falava de, às vezes, as pessoas não enxergarem a vocação sacerdotal como uma vocação que realmente é, e como uma profissão, né? Sim. A sua vocação de vida. E aí muitas pessoas acabam olhando com, tamanha inteligência, aí foi ser padre, né? As pessoas têm essa visão. Certeza. Desperdiçada, as pessoas usam esse termo, né? Sim. Eu, de fato, desde criança... tive também a graça de me dar muito bem com os estudos, em praticamente todas as áreas, né? Venci muitas vezes concursos, Olimpíadas. Eu não tenho nem o número das coisas, né? Porque eu preferi não contar. Perdeu no caminho. Não contar. Mas é interessante essa dimensão da minha vida, porque ela me acompanha. E eu só a entendo hoje. O fato de estar na Vila da Paz e ter tido um acompanhamento numa escola tão boa como a Fundação Nossa Senhora da Paz, mas sobretudo com um mestre de espiritualidade como o Padre Pedro, me fez desde cedo entender, primeira coisa, que a inteligência só serve se se transforma em sabedoria. Segunda coisa, que ela é um dom de Deus, deve voltar para ele. Então, aí você pensa, mas uma criança já tinha isso na cabeça? Não, eu não tinha isso consolidado. Mas, de algum modo, no ambiente da fé, isso estava em meu coração. E eu confesso que eu fui muito tentado nesse sentido. Inclusive, convites de outras escolas, a tentação de me orgulhar demais disso, ou de buscar fazer uma carreira humana de sucesso, de fama em cima disso. Mas eu desconstruía todas essas coisas quando eu chegava na igreja. Quando eu, com 14, 15 anos de idade, já ia à missa todos os dias, exceto o sábado. Mas eu ia de segunda a sexta e no domingo também. Então, para vocês terem ideia, chegou ao ponto em que eu me envergonhava de dizer que tinha vencido numa Olimpíada ou num concurso. E as pessoas na escola sabiam, eu dizia para os meus pais, mas depois ficava um pouco constrangido para até não passar essa imagem, né? E chegou houve uma ocasião em que o Padre Pedro soube que eu tinha vencido uma Olimpíada, alguma coisa assim, através dos professores da escola. E ele me chamou e disse, meu filho, mas essas coisas você deve me contar. Eu disse, não, Padre Pedro, mas não são importantes, né? Ele disse, sim, de fato, não são importantes para se orgulhar delas, né? Mas fazem parte da sua vida. E eu, como seu pai espiritual, né? Você deve vir, dizê-las, e nós devemos colocá-las diante de Deus, agradecendo pelo dom que Ele lhe deu. E hoje em dia, depois de ter ingressado... Uma outra coisa interessante sobre esse fato é que, sabe qual era o grande medo que eu tinha de assumir a vocação sacerdotal? Sim. Um dia eu confessei ao Padre Pedro, eu disse em confissão, Padre Pedro, eu tenho medo, porque eu tenho medo de não acompanhar os estudos no seminário. Por incrível que pareça. Ele sorriu, mas assim, um sorriso largo, e disse, não, meu filho, não tenha medo. Eu imaginava que mesmo com toda a capacidade que eu tinha na escola, no seminário era assim um nível, uma coisa tal que eu não alcançaria. Ele sorriu, disse, não, mas também ele não menosprezou os estudos de filosofia e teologia, só disse assim, não,
com muito esforço você vai conseguir sim. Muito bom, muito Né? sábio, Muito sábio. bem. E aí depois também o fato de, bem jovem, ter ido a Roma, fazer o mestrado em bioética a pedido de Dom Jacinto, foi para mim um sinal, porque é uma área que me pede uma integração de conhecimentos e percepções das outras tantas áreas. A bioética é interdisciplinar. Então hoje eu sinceramente entendo que todo o bom êxito que eu tive nos estudos acadêmicos antes, com prêmios, viagens, reconhecimentos, medalhas, na verdade me prepararam para o ministério que eu vivo hoje, também no campo da formação e do aconselhamento das pessoas. E deu certo. O Padre Pedro aquele dia disse, não se preocupe, você vai se dedicar e vai ver que vai dar tudo certo. E deu certo mesmo. Isso é muito louco, porque de fato eu vou colocar esse falso antagonismo, porque na verdade, no fundo, se a inteligência se converte em sabedoria, elas se complementam de uma maneira muito bonita, muito bela, né? E hoje, padre, eu não sei se o senhor concorda com isso, mas a gente tem visto que existe tem se criado uma rixa assim entre intelecto e espiritualidade. Se criado uma rixa entre ambientes universitários e ambientes eclesiais, né? Parece que não é possível você, por exemplo, falar de igreja, falar de Deus dentro da sua faculdade, dentro do seu... A não ser num grupo muito específico que seja ali o grupo dentro da faculdade, mas com as delimitações muito bem separadas. E, historicamente, a gente pode dizer que a igreja foi berço desses ambientes, né? A igreja, de alguma forma, contribuiu para que ali os primeiros campos onde as pessoas estudavam filosofia, as ciências como um todo, né? Em algum momento da história isso se rompeu. E parece que hoje as coisas estão se distanciando ainda mais, né? Como é que a gente pode... Primeiro, como é que o senhor enxerga esse quadro, né? Porque na minha cabeça é meio que assim, eu lembro... Depois eu conto essa história, pessoal. Mas como é que a gente pode, por exemplo, mostrar, ou pelo menos começar um diálogo para esclarecer que essas coisas não são antagônicas e que, muito pelo contrário, os seus estudos podem se transformar em doação para Deus. Você não precisa ter medo de se aprofundar e, ao mesmo tempo, se aprofundar também na sua espiritualidade. Como é que a gente pode dar as mãos de novo com esse ambiente acadêmico e a espiritualidade? Como é que o senhor enxerga esse... Bem, a igreja não pode ter medo do conhecimento porque uma mãe não pode ter medo de sua filha, não é? E a igreja, com o grande compromisso que a igreja tem com a verdade, lhe impõe a missão de estudar, aprofundar, conhecer. Por isso, na história da igreja, nós tivemos, graças a Deus, o mérito de que a igreja, antes mesmo dos centros universitários, ela se preocupava com os pequenos centros de estudo, né? de alfabetização, da arte, da construção, enfim. Então, a própria história da igreja já fala do compromisso sincero que ela tem com a verdade. Agora, aqui nós falamos do compromisso com a verdade, e não apenas com a ciência, como se entende a partir do método experimental. Então, esse compromisso da igreja é um compromisso sincero. Por isso é impossível dialogar sobre conhecimento, sobre a verdade, também no mundo científico, sem levar em consideração um fato histórico e, portanto, científico, de que a Igreja Católica teve, ao longo dos séculos, uma grande contribuição e repercussão ainda hoje sobre o campo dos conhecimentos, não só de mas dos conhecimentos. No campo prático, se trata hoje de reconciliar o que, na verdade, nunca deveria se separar, ou que, na verdade, em si mesmos não estão separados. O Papa João Paulo II dizia que fé e razão são duas asas capazes de elevar o homem, né? Com uma asa não se pode voar. Então, a elevação do homem, que é projeto da igreja também, e de um modo ainda mais especial, elevação que chegue à salvação,
ela passa pelo diálogo do conhecimento, da ciência, enfim. Agora, aqui se trata de um diálogo, primeira coisa, que seja paciente. Não pode partir do enfrentamento. O enfrentamento tira de imediato as nossas razões. Grande erro de muitos cristãos que querem atuar no campo da difusão da fé no mundo universitário é o imediato confronto, né? Nós não somos para a guerra, o cristão não é para a guerra, a não ser pela luta aquela dos direitos de Deus, mas nós não queremos destruir quem está diante de nós. E hoje em dia existe uma revisão da mentalidade sobre a ciência. É inegável que a ciência, aqui nós falamos sobretudo da ciência da técnica, da tecnologia, ela está despersonalizando o homem, ou seja, destruindo o homem. Então, a crítica que antes estava voltada à igreja e à fé, está se voltando contra a própria ciência. E essa é a hora em que os cristãos e a igreja podem entrar e fazer uma memória especial de que, na tradição cristã, a pessoa sempre esteve no centro. Nenhuma mestra foi tão humana, materna, cuidadosa, pedagógica como a igreja. Mesmo que historicamente tenham acontecido erros de raiz humana, mas nenhuma, e eu vou usar o termo instituição, ao longo da história humana, foi mais preocupada em conciliar, em reconciliar, em humanizar do que a igreja, os católicos, os cristãos. E aqui existe a deixa, a meu ver. A resposta a essa crítica que a ciência está sofrendo agora por ser autodestrutiva em alguns aspectos, e essa resposta, desde que oferecida com paciência e bondade, certamente chega ao coração das pessoas. Totalmente. Eu lembro que isso você falou a respeito do enfrentamento, né? Eu lembro que na faculdade, eu, ingênuo, se aproximar, a produção, é isso? Tá longe? O áudio tá bom agora? Mas na faculdade, tava tendo aqueles palestras, né? As palestras que geralmente tem e tal. E nessa palestra tava acontecendo alguma coisa sobre diversidade e respeito. Uma coisa assim, que tinha como base a introdução de pessoas... eu não lembro agora se era pessoas homossexuais ou era pessoas trans dentro do mercado de comunicação e tal, que eu sou formado em publicidade. Era uma coisa assim, né? E aí, dada a palestra e tudo, em certo momento deu a deixa das perguntas, né? E eu levantei a mão de uma maneira sincera, mas ao mesmo tempo ingênua, né? Eu perguntei, tudo bem? Meu nome é Matheus, tal, não sei o quê, sou católico. E aí, eu queria saber de vocês como que eu, como católico, posso respeitá-los e tal, sem deixar de fato a minha fé, porque eu tenho muito desejo de ser santo. Eu usei essas palavras na universidade. Eu tenho muito desejo de ser santo. E aí eu queria tratar da maneira como sem negar a minha fé, mas ao mesmo tempo respeitando vocês. O resultado. A pessoa que estava palestrando não soube me responder de uma maneira assim... ela ficou muito constrangida em me ofender, porque eu expunha a minha fé ali naquele momento, né? Então ela ficou preocupada com isso, mas ao mesmo tempo também não conseguiu responder. Mas o saldo foi que, ao final da palestra, eu ganhei o apelido pejorativo de santo, né? Uhum. E desde então foi isso. A minha fé foi ridicularizada daquele episódio até a minha formação nesse sentido, né? E o quanto que às vezes é natural que a gente queira, né, confrontar. E eu lembro que eu fiquei muito chateado. Muito chateado. Eu não cheguei a romper amizades. Não cheguei a romper amizades. Mas eu lembro que... Porque não foi o único episódio de... Eu não sei se eu posso dizer intolerância religiosa, porque enfim... Mas teve um outro episódio que eu falava sobre castidade, que a praça de alimentação da universidade, né? Riu de mim. Tipo, a praça. Foi bizarro isso. Parecia aquela cena de filme de... O novato que chega no colégio e tal. E as pessoas, derrubou a bandeja de comida, não sei o quê.
E aí isso aconteceu. E eu lembro que nesse dia eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Triste porque foi a primeira vez que eu fui ridicularizado por causa da minha fé. Então, a gente vira e mexe, tem as passagens que fala quando você é confrontado, quando o mundo diz isso, né? E aí, de um lado eu fiquei muito feliz, mas eu ainda era muito imaturo pra reconhecer essa felicidade de tipo, caramba, sofri por causa de Deus e vou oferecer esse sofrimento para que o meu Senhor cresça ali diante daquele momento. No meu coração eu fiquei muito mais chateado. Entendo. Né? E o quanto que a gente fica pensando, né? Qual que é a melhor forma para passar a nossa fé para aquelas pessoas? Porque às vezes a nossa intenção vai contra essa paciência que o senhor falava, né? Aqui entra a compreensão de que a fé cristã não é de êxito neste mundo. Né? Nós seguimos um crucificado, né? Ressuscitado, mas crucificado. E me fez uma recordação que me veio muito forte, é que o Papa Francisco, na Gaudete et Exsultate, sobre a santidade no mundo atual, recuperou um tema que a espiritualidade renovada tinha abandonado um pouquinho e parecia uma coisa anacrônica, uma coisa antiga. O tema da humilhação. O Papa diz, olha, às vezes faz parte da nossa espiritualidade aceitar a humilhação. Exato. E sobretudo no nosso tempo, a ridicularização. Hoje se fala até do cancelamento, né? Sim. Então, nós somos guardados pela verdade que professamos. Esse é um mistério difícil de entender porque não se entende, se acolhe. E se acolhe espiritualmente. Então, a verdade que nós professamos é a verdade que nós cremos. E nós cremos que esta verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. E sendo uma pessoa que nos guarda. Nos guarda no êxito e nos guarda na ridicularização. Entender isso muda tanto, né? Então, tem o passo ali de se preparar, acompanhar gente que sabe, se formar, ler o catecismo da Igreja Católica, entender a partir da vida dos santos. Tudo isso é maravilhoso e importante. Mas tem uma atitude espiritual que conta mais do que a formação acadêmica, literária ou conteudista. A certeza de que a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo, que ela nos guarda no sucesso, no êxito, mas nos guarda também na hora da humilhação e da ridicularização. E isto é uma garantia de que nós podemos seguir, de que nós podemos ir adiante. Aconteceu, vamos adiante. Exatamente. E o quanto que hoje em dia o discurso, né, de que a humilhação, a perseguição, ela faz parte da nossa santificação em algum aspecto, né? Sim. Tem sido combatido. Agora, para se você quiser. Certo. Obrigado. Tem sido, e aí eu posso dizer combatido porque é do lado oposto ao aquele que nós estamos, né? Você não pode se rebaixar a nada nem ninguém. Você não pode dobrar o seu joelho. Você tem que ser o bambambam e nunca se curve e tal. E o quanto que às vezes para nós nos tornarmos pessoas melhores, né? A gente precisa acolher isso, né? Faz parte de um certo martírio da nossa vida isso. Sim, aqui a gente volta ao Padre Pedro, mas voltando ao tema dos santos, né? As pessoas que mais imprimem força no mundo são os santos. E são as pessoas mais humilhadas que existem. São aquelas mais canceladas no seu tempo. São aquelas mais destruídas com relação, por exemplo, à fama pública. Quantas humilhações, às vezes tramas mesmo, calúnias contra os santos e as santas. Então, é verdade que isso não pode levar a uma falsa humildade, mas é verdade também que, no fundo, é a perseverança que produz a verdadeira força, né? E a nossa altivez é aquele que nos conduz, o Espírito de Deus.
o que acontece conosco não importa muito, não. Importa o que vai acontecer no futuro, depois, o que nós chamamos salvação, vida eterna. Mas o que acontece agora não é que importa tanto. Importa a vontade de Deus. Aproveitando que a gente está falando sobre a importância, né, e da vida dos santos nesse processo de visualizarmos e nos santificarmos, né, através da vida dos santos. O senhor, como o responsável hoje, né, postulador diocesano da causa da beatificação de Padre Pedro, como que é esse processo? Como foi que o senhor se tornou o responsável e como que funciona esse processo de beatificação? A pergunta é muito interessante porque aqui nós entramos num fato muito, muito especial. Para vocês terem ideia, eu devo ser um dos postuladores mais jovens do mundo, essa função do mundo mesmo, porque essa função geralmente é feita por padres ou religiosos ou até leigos, mas que têm uma formação já mais alongada e, sobretudo, mais tempo, e gente que se dedica especificamente a isso, né? O meu caso é atípico, porque eu faço todas as funções como pároco, assistente eclesiástico e também a função de postulador. Para isso eu fiz uma preparação em Roma. Em Roma existe um curso, uma especialização sobre a causa dos santos. É o único curso que existe sobre esse tema em todo o mundo, né? Então você vai lá, faz esse curso e eles lhe oferecem um diploma, depois de aprovado numa prova, é claro, né? Sim. Lhe Que não oferecem foi uma... Chegou não, e pegou. Né? Justamente. Que também não foi uma dificuldade. Mas sabe que a prova se fazia em 30 minutos. Eu estava tão assim... E era uma prova oral com o secretário do dicastério para a causa dos santos, Monsenhor Dom Marcello Bartolucci. Mas eu estava tão preparado, focado, que eu respondi todas as perguntas em 7 minutos. Meu Deus do céu! Graças a Deus consegui a nota máxima e depois ele olhou para mim e disse, muito bem, padrinho, pode ir, depois me espero... espero os bons frutos do seu estudo. E, bem, mas ainda sobre esse fato, lá eu tinha essa dúvida, porque não é comum que o postulador tenha convivido com o servo de Deus ou com o santo. Não é comum. Primeiro pelo espaço histórico que existe, né, geralmente entre aberto, pelo menos antes. Hoje em dia não. Hoje em dia se abre a causa com pelo menos 5 anos após a morte, então nós temos vários casos assim. Mas antigamente, pela distância histórica que existia entre a morte do servo de Deus e o início do processo, geralmente o postulador era uma outra pessoa ligada à congregação, outro padre, enfim. Eu perguntei a um professor desse curso em Roma, vocês têm na história da igreja, sobretudo a história recente, conhecimento do postulador sendo alguém que conviveu com o servo de Deus? Aí ele disse, sim, que conviveu sim. Eu disse, e algum que foi acólito dele? Ele olhou assim para mim, mas é possível isso? Eu digo, eu fui acólito. Aí ele parou assim um pouquinho e aí eu disse, mas pode? E ele disse, não existe nada contra não, nada que impeça não. O que acontece é que eu não posso dar oficialmente o testemunho, né? Uhum. Enfim, porque aí eu entro como advogado. O postulador da causa é o advogado, aquele que advoga a parte representada pela associação que abriu a causa, ou seja, é o advogado do santo. Sim. Então, sabemos que ele não foi seguir uma outra profissão, como muitos pensaram lá atrás, mas ele é advogado. Justamente. Ele é um advogado mérito. Não, hoje eu sou padre, sou professor de bioética, sou advogado de uma causa. Administrador em uma paróquia. Administrador, justo. Muita coisa. Então, e sou esse advogado na fase diocesana, porque as causas de beatificação e canonização, elas têm, sobretudo, 2 grandes fases. Uma fase que acontece na diocese, geralmente onde morreu o servo de Deus, e uma fase que acontece em Roma, junto ao dicastério para a causa dos santos, que é a fase, vamos dizer, final. O processo se inicia como? Com alguém que viveu a santidade. A primeira coisa é isso, né? Um fato interessante que eu gosto de citar sempre é que qual será o primeiro documento cronológico para um processo de beatificação? Vocês adivinhariam? Primeiro documento. Primeiro documento. Confissão não é documento. Não.
a certidão, a primeira. De ser batizado? Porque alguém pensa, a certidão do batismo Sim. poderia ser, mas não. Geralmente se busca a certidão do matrimônio dos pais. Porque ali começa a santidade da pessoa, né? No matrimônio de seus pais. Caramba. E faz todo sentido. Faz todo Completo sentido. Justamente. Então, aquela família gerou a santidade, né? Então, alguém que viveu de modo santo, né? Ou toda a sua vida, ou pelo menos parte significativa dela. Aquela pessoa morre, e já na morte, é interessante entender o valor da morte. Para nós cristãos, o fato de dizer que a morte é uma passagem, nossa Páscoa, não é decorativo. É porque a morte tem para nós um valor muito especial. Sim. É o dies natalis, o dia em que a gente nasce para o céu. Então, a morte de um servo de Deus, geralmente, revela quem ele era. Porque ali é como se passasse a chave, né? Você tem a biografia completa da pessoa, não tem mais como ele escolher outro caminho, né? Ele fez a grande escolha da sua vida, justo. E geralmente os funerais de pessoas assim, quem acompanhou em Teresina o funeral do padre Pedro Bauzi, lembra o momento apoteótico que foi. E assim, nós da Vila da Paz não imaginávamos a grandeza e o reconhecimento de tantas pessoas, né? Inclusive de fora, e aí vinham as mensagens da Bolívia, onde ele esteve, onde ele esteve, na Itália também, enfim. Então, a pessoa morre e existe já isso que nós chamamos fama de santidade. Sim. Esta fama de santidade precisa ser reconhecida e, de algum modo, aprovada pelo bispo diocesano. Por isso se espera um período de pelo menos 5 anos. Não se abre uma causa imediatamente após a morte de uma pessoa. Porque aquilo pode ser fruto de um sentimento de carinho de uma comunidade, de um grupo, de uma região, que depois desaparece. Então, aqueles 5 anos são um tempo de prudência. Sim. Depois de 5 anos, ou a diocese ou uma associação de fiéis pode pedir a abertura da causa. Para isso, constitui um postulador, uma pessoa que representa como advogado da parte autora da causa, que pede formalmente, através de um documento chamado libelo, ao bispo da diocese. O bispo procede com o recolhimento de provas testemunhais e provas documentais, que são ouvidas dentro de sessões oficiais, né? E provas recolhidas por uma comissão histórica de uma certa índole, né? Depois o bispo pega essa documentação, manda para Roma. Em Roma, essa documentação será analisada por consultores da documentação histórica e por consultores teólogos que vão avaliar o mérito da causa. Se existiu o martírio, por exemplo, se existiram as virtudes heróicas ou existiu a oferta da vida. E aí, aprovado isso, o Papa aprova, mas aí precisa comprovar um milagre, que aí é um outro processo só para o milagre. Aprovado o milagre, o Papa autoriza a beatificação. E aprovado um segundo milagre, o Papa autoriza a canonização. Em síntese muito rápida, é isso. O senhor falou aí de 3 possíveis... Causa. Iter, que a gente chama. Iter? São os itinerários, né? O martírio, as razões, sim. As virtudes e a oferta da vida. Como é que, assim, uma vez reconhecido como servo de Deus, o processo de canonização, ele vai ser natural? Ou é possível que, por exemplo, assim, de reconhecimento, digamos assim, é possível que reconhecimento pare ali no servo de Deus, caso não aconteça? Existem esses casos? Sim. O processo ele é aberto para apurar a verdade, a factualidade do martírio, das virtudes heróicas, ou da oferta da vida. Logo, significa que, se no decorrer do processo surgirem, por testemunhas e provas, fatos contra o que se tenta provar, o martírio, as virtudes heróicas ou a oferta da vida, o processo para, né? E pela boa fama do personagem, não se retira
o que as pessoas chamam título de servo de Deus. Mas atenção, servo de Deus não é um título que a igreja já julgou e deu à pessoa. Não. Servo de Deus significa que a pessoa, no momento da morte ou durante a sua vida, tinha uma fama de santidade e existe uma opinião difundida de que ela serviu a Deus. Serviu a Deus. Então, o processo ele pode ou se alongar indefinidamente, inclusive por falta de quem se dedique a ele. Existem algumas causas perdidas na história que foram abertas em 1700 e estão aí porque ninguém retomou. Mas atenção, os processos podem sempre ser retomados, mesmo séculos após. Mas eles, quando são abertos, têm um compromisso com provar a factualidade. Geralmente eles vão adiante porque não convém abrir uma causa sem as condições materiais e humanas para levá-lo adiante. Mas é possível sim que um processo pare, né? Por falta de interesse das pessoas que devem levá-lo adiante para recolher as provas, enviar a Roma, enfim, ou então por alguma razão que se descobre sobre o personagem. Às vezes não é nada grave, mas é algo que prejudicaria a proposição do exemplo de vida daquela pessoa. Entendi. E isso é muito interessante porque às vezes, e eu digo isso, porque às vezes as pessoas acham, porque eu já fui uma pessoa que achou isso, né? Que a igreja escolhe personagens para ser santos aleatoriamente. Então, por exemplo, São Francisco não é que ele viveu uma vida ali, é porque a igreja precisava de um personagem lá atrás e escolheu São Francisco e tal. Essa era a minha visão antes de... Pelo amor de Deus. Não sigam o exemplo do Mateus de algum tempo atrás. Até eu... Não é nem entender, mas descobrir, na verdade, porque foi uma grande descoberta, descobrir que é um processo de estudo real para conhecer e constatar, né? Reconhecer que aquela pessoa é um santo. Sim, aqui é preciso partir do que a igreja entende como santidade. Gente, a santidade está presente na igreja e através da igreja está presente no mundo. Nós tocamos a santidade. Todos nós, em algum momento da vida que seguimos Cristo, que buscamos ser fiéis a Ele, fomos testemunhas de santidade para alguém, em alguma ocasião, enfim. E eu vou dizer ainda mais. Existe no mundo mais santidade do que condenação, maldade, enfim. Porque o que conta é a santidade. Se o peso de um ato de santidade é 1000, o peso de atos maus, por maiores que seja, é 1, 2. Entende? Então, o que conta no desígnio de Deus para o mundo é a santidade. Então a santidade está presente no mundo através dos frutos da igreja, das pessoas, enfim. Está presente nos sacramentos, por exemplo. A própria celebração da Santa Missa, o mistério da Eucaristia. Gente, a Eucaristia é o centro da santidade no mundo, é o farol, é o sol, não é? Então, o que se faz numa Eucaristia é mais do que Deus fez na vida de uma Madre Teresa de Calcutá inteira. Entende? Tamanha a grandeza e a potência do amor divino que nos sacramentos santifica o mundo, mas depois transborda esta santidade nas pessoas, nos corações humanos. Depois, a igreja faz parte da sua pedagogia de instruir na fé e até de governar, mostrar aos fiéis algumas testemunhas da santidade. Não significa que só aquelas viveram santamente. Significa que aquelas, por situações especiais da sua vida, ou por encarnarem aspectos especiais do rosto de Deus, da bondade de Deus, são propostas pela igreja mesmo após a sua morte. É como, por exemplo, se a igreja fosse uma grande loja, tem a vitrine. Na vitrine você põe aquelas peças de exposição que chamam a atenção de quem passa, né? Mas lá dentro tem várias de cada uma daquelas peças. Sim. Então, os santos canonizados são a vitrine da igreja. Mas a santidade não são só os canonizados. Esse foi o ganho maior que eu tive ao entrar no mundo das causas de beatificação e canonização. Entender esta santidade real, e é a que mais conta no mundo. Eu repito isso e repito com convicção. O que conta e o que faz a diferença no mundo é a santidade dos filhos de Deus. É peso 1000, sabe? É peso 1000. Então, é importante entender que a igreja
ela acolhe, sob proposta dos fiéis, das dioceses, estes exemplos. Então a igreja está sempre aberta. Qualquer diocese no mundo pode propor um exemplo de santidade. Mas ela sempre canoniza para instruir que a santidade está difusa. E existe uma santidade escondida que nunca poderia, às vezes, passar por um processo de canonização, porque não existe nem quem testemunhe, documentação, mas era santidade ali, por caridade. A canonização é um instrumento pedagógico e, atenção, que serve para esse mundo. Exato. Porque a glória dos santos canonizados no céu é como a glória dos santos, ou seja, os salvos não canonizados. Então, a canonização, a vida dos santos, né, serve para os cristãos que peregrinam, que estão aqui. No céu não existe o privilégio de alguns, né? Não, gente, no céu, santos são todos os salvos, né? Os que contemplam Deus. Falando em santidade, né? E aí voltando para os santos. Um fato curioso, só por confirmação, né? A gente sabe que Padre Pedro teve a sua história e uma vida de muitas obras, e não é à toa que estamos buscando aí a beatificação dele. E os contatos que ele teve, né? Com ele, eu costumava dizer que mentia, né? Porque eu levava a história de que Padre Pedro foi coroinha de São Padre. Não, mas não foi coroinha, ele foi co-celebrante, né? Em algumas missas, não sei se foi 3. Isso eu futuquei umas entrevistas do Padre anterior. E ele dizia, né? Ele foi co-celebrante em algumas missas com Padre Pio, conheceu também São João Paulo II e João 23. João 23 também, sim. Na verdade, a vida do Padre Pedro entra nessa categoria aí de quem teve situações muito especiais. Padre Pedro era um padre diocesano, mas que viveu na sua diocese 1 ano apenas. De 59 anos de ministério, 58 em missão. Isso, se fosse um padre de um instituto missionário, um religioso, seria comum, mas num padre diocesano, não. E viveu situações muito diferentes, muito antagônicas. Na Itália, durante 13, 14 anos, antes do concílio ainda, de 51 a 64, na Bolívia por 22 anos, na periferia de La Paz, na capital da Bolívia, de 64 a 86. E depois em Teresina, de 87 a 2009. 25 anos? Aqui foram 22 e meio. 22 e meio foi. E ele foi pároco em todas essas situações. Imagine a Itália, numa região muito difícil, depois na América Latina, mas na região de evangelização espanhola, que é uma coisa, e num país como a Bolívia, depois no Brasil, região de colonização portuguesa, numa outra fase da história da igreja, mas com características de uma perseverança heróica na virtude de ser pároco. Pároco totalmente dedicado à comunidade que lhe estava confiada. E uma das grandes graças na vida do Padre Pedro foi o modo como a vida dele se cruzou com a vida de muitos santos. Porque se a gente volta mesmo... Primeiro que a terra de onde ele vem é uma terra de muitos santos. Bérgamo tem 22 santos canonizados e mais outras tantas causas abertas. Inclusive, curioso também que normalmente a gente diz, Padre Pedro foi italiano. Ele não nasceu na Itália, né? Não, ele nasceu... É importante essa informação. Ele nasce era na naturalizado. Suíça. Ele nasce na Suíça, Justo. mas é naturalizado. Ele nasce na Suíça em 1926. Os pais eram italianos, moravam lá a trabalho. Era uma família pobre. Muita gente achava também que ele vinha de uma família rica. O Padre Pedro vinha de uma família pobre. O pai precisou emigrar da Itália para a Suíça para trabalhar lá. Depois, com 10 anos de idade, volta para a Itália no contexto entre guerras. É o medo da guerra que força a família a vir. E ali a mãe com os 3 filhos, não é? Enquanto o pai fica na Suíça trabalhando, a mãe com os 3 filhos vem e educa, se dedica, catequiza, enfim. Inclusive o ambiente na Suíça dos 10 primeiros anos de vida era um ambiente protestante. Que foi onde o Padre Pedro, primeiro não falava italiano, falava francês, porque era a região francesa, francófona. Depois o fato de que ali ele estuda numa escola protestante. E isso vai ajudá-lo a acolher os cristãos que estão em outras igrejas. Porque ele mesmo era o único aluno católico numa turma toda protestante.
Mas depois ele vai agradecer o fato de que aquilo lhe fez conhecer muito bem a Bíblia, porque as escolas ali se dedicavam muito ao estudo bíblico. Mas depois ele vai para a Itália e aí é quando ele se encontra, porque aí tem a paróquia católica muito viva, né? Um pároco muito bom, que ele tinha muito preocupado com as crianças, os jovens. E ali vão começar os cruzamentos com a vida dos santos. Por exemplo, o Padre Pedro, quando jovem seminarista, teve contato com um padre chamado Antônio Seghezzi, que depois foi condenado pelo nazismo e morto no campo de concentração de Dachau e pelos jovens. Então o Padre Pedro tinha na mente dele o fascínio deste grande homem. Este homem, inclusive, já foi decretado como venerável pela igreja, né? Depois, ainda nas vésperas da ordenação dele, a sua irmã, que se chamava Benilde Bauzi, que era religiosa canossiana, também teve a oportunidade de visitar a Baquita, a Santa Baquita. Então ela traz para o irmão as impressões de como era esta Santa Madre Negra que estava em seus últimos anos de vida. Isso explica uma devoção muito grande que o Padre Pedro tinha a ela. A irmã, né? de Padre Pedro também era religiosa? Era, sim. Da mesma congregação da Baquita. Que... Por isso, como noviça, ela vai lá, né? Depois tem outros fatos. Por exemplo, o bispo que ordena o Padre Pedro é Dom Adriano Bernaredi. Era um milanês muito inteligente, um homem muito nobre, sabe? De uma alma, de um espírito muito nobre. E ele era o diretor espiritual de Santa Diana Beretta Molla. Inclusive, foi aquele diretor espiritual que disse a Diana Beretta Molla que ela não viesse ao Brasil porque Deus esperava a santificação dela lá, né? É este padre que depois se torna bispo, o que ordenou o Padre Pedro padre e também criou a comunidade missionária do Paraíso, da qual fazia parte o Padre Pedro. Na comunidade missionária do Paraíso, o Padre Pedro teve como companheiro um sacerdote que hoje já é beato, um mártir, chamado Alessandro Dordi. Quem quiser pode pesquisar pela internet aí. Alessandro Dordi. O Padre Pedro trabalhou com ele, dividiu paróquia, juntos, assim, sabe? Então, estiveram juntos. Esse homem foi martirizado, esse padre, né? O bem-aventurado Sandro Dordi, foi martirizado no Peru em 1991. Uma morte muito triste, mas edificante pela sua fé. Depois, na década de 50, pároco na Itália, o Padre Pedro se interessa por esse frade de San Giovanni Rotondo, que tinha uma fama espalhada, né? E ele vai com a sua paróquia fazendo romaria, como quem vai ao Juazeiro aqui, sim, entende? Sim. Então ele pega, organiza o ônibus e vai com a paróquia lá. Isso, Guanabara vai. justamente. Isso mais ou menos por 3 vezes. Só que aqui nós estamos falando de antes do concílio, né? Aí é que tem umas fotos muito bonitas do Padre Pedro com a batina, numa carroça, levando os acólitos, enfim. Então lá ele se encontra com o Padre Pio. Imagine que este encontro deve ter sido a santidade que o Padre Pio intuiu que aquele homem tinha. E o Padre Pedro afirmava, e chegou a escrever isso, que chegou a se confessava com ele, e como não existia o hábito da concelebração da missa, o Padre Pedro serviu a missa com ele, para estar mais perto dele durante a missa. Sim. Então, era padre, mas serviu a missa como se fosse acólito, né? Sim. E foi aí que o Padre Pedro contava muitas vezes, eu lembro muito bem. Era o tempo em que o Padre Pio, para a consagração, tirava as luvas. Então o Padre Pedro disse que foi lá com a jarra, né, na mão, e aí ele não pensava que o Padre Pio ia fazer aquilo. Na hora o Padre Pedro tirou as luvas, então ele viu as chagas. O Padre Pedro conta que, sendo jovem, forte, mas tremeu. Ele era bem forte, mas tremeu naquela hora que diz, as chagas. E aí, quando nós, coroinhas, perguntávamos ao Padre Pedro, e o que é que o Padre Pio lhe disse? Ele parava e desconversava. Dizia assim, não, vamos adiante. Eu pessoalmente acredito que o Padre Pio tenha feito alguma profecia
ou sobre a missão do Padre Pedro, ou sobre a história de um processo de beatificação, de canonização. Sabe que eu às vezes brinco, eu digo, menino, será se na cabeça do Padre Pio não apareceu eu lá do lado do Padre Pedro, assim, numa profecia, numa coisa... Mas assim... Eu acho que foi isso. Eu também. Mas calma aí, ainda falou, teve... Aí teve o contato com São João 23, que era de Bérgamo, inclusive... o Padre Pedro conheceu... O Padre Pedro era diácono e ele ainda era núncio apostólico, e ele teve um contato direto com o Padre Pedro e outros dois e pediu a eles: rezem por mim, porque é muito difícil salvar-se quem trabalha na diplomacia. Ou seja, a missão de estar em diálogo com o diferente, né? Exatamente. Depois também vamos lá, parece que ele conheceu o Paulo VI, nós não temos os dados ao certo, mas parece que sim. Depois também São João Paulo II esteve com ele por 2 vezes, né? E uma vez, inclusive, confiou o projeto de uma obra na Bolívia. Sim. E tantas outras pessoas aí que hoje estão começando causas de beatificação. Vão iniciar em Bérgamo agora a causa de um padre chamado Beppo Vavassori. Esse era um amigo íntimo do Padre Pedro, que o ajudava aqui, enfim. Depois era um homem que tinha contatos muito altos na igreja. A gente não sabe disso porque a humildade do Padre Pedro impedia que ele se revelasse. Mas, por exemplo, o prefeito emérito da Congregação para os Bispos, o cardeal Giovanni Battista Re, que foi quem presidiu os conclaves de eleição do Papa Bento e do Papa Francisco, era amigo de trocar cartas com o Padre Pedro e de enviar contribuições para a obra aqui em Teresina. Que legal. Entende? Sim. Então, era um homem cercado da santidade, mas que também quis ser cercado das dificuldades do mundo, ou seja, não escolheu lugares fáceis. Estava sempre nas periferias do mundo, nos lugares mais difíceis, e uma característica do Padre Pedro era o pioneirismo. Ele queria ir justamente onde outros não tinham ido ainda. E colocar Deus à prova, entre aspas. O Padre Pedro tinha essa característica. Ele desafiava a providência. Desafiava, mas desafiava seriamente. A ponto de, às vezes, bispos, outros padres, pessoas o aconselharem: Padre Pedro, cuidado, não faça mais coisas, não faça mais obras, não aumente a sua ação. Mas ele, quando via alguma coisa, dizia: não, mas se é a vontade de Deus, Deus providenciará todos os meios para realizar. É a síntese da espiritualidade, vamos dizer, ativa do Padre Pedro é essa. Se uma coisa é vontade de Deus, vá adiante. Ele tem que providenciar todos os meios para realizar. Ele jogava a responsabilidade, né? Eu tô aqui, então vem comigo. Mas praticamente todos os santos crescem nesse acordo com Deus. O acordo dos santos com Deus é este, né? Se é a tua vontade, ó Deus, tu me darás os meios necessários, porque é tua obra, é tua minha vida. Se eu não tenho nada para mim... No fundo, a lógica também é essa. O santo não pode reservar nada para si. Sim. Se ele entrega a Deus tudo de si mesmo, o 100% da sua vida, Deus dá também o 100% dele, que é o infinito, é a realização do impossível, enfim. Então, só para a gente poder passar para a nossa próxima pauta, para a gente finalizar, se a gente pudesse pontuar, falando em obras, né? Porque eu não sei se obras entra na doação de vida, para o processo de canonização ali, né? As obras. Mas se a gente pudesse pontuar, o que temos de obras que vieram através do serviço de Padre Pedro? Bem, com relação às obras estruturais, físicas, que Exato. Contam dentro de uma causa, mas não contam tanto. Sim. Não contam tanto, porque é sobretudo o monumento que é a pessoa, a construção da Sim. sua vida. Mas olha, eu tive a graça de, na Itália, conhecer o que ele fez na Itália ainda na década de 50. Então lá tem umas 3 igrejas, tinha creches que ele fez, um centro de profissionalização também lá. Então lá você tinha mais ou menos uns 5 centros desse tipo. Na Bolívia você tem uma obra equiparável à que ele fez aqui. Você tem as igrejas da paróquia, que são bem 6 ou 7, igrejas grandes. Agora lá você tem de diferente um grande hospital, que ele intitulou João 23. Foi inclusive o maior hospital da capital da Bolívia até mais ou menos o final dos anos 80.
um hospital gigantesco, incomparável com qualquer outra obra que o Padre Pedro tenha feito, com muitas especialidades, que custou na época $2 milhões. Na época, Dos anos 70, eu estou falando dos anos 70 e 80, né? Então, um super hospital, fora os pequenos centros de saúde que ele realizava e construía, né? Na Bolívia é mais... claro, mas tem também escola lá, né? Sim. Tem mais 2 escolas, enfim. Em Teresina, nós temos 3 grandes obras. A paróquia Nossa Senhora da Paz, com toda a sua estrutura física, mas também espiritual. Sim. Nós temos também a Fundação Nossa Senhora da Paz, que são pelo menos 5 escolas, mais as quadras, mais os outros espaços comunitários. E temos ainda a Fazenda da Paz, da qual o Padre Pedro participou como fundador ao lado do Célio desde o início. Sim. E construiu todas as estruturas. Das 5 comunidades que tem hoje, pelo menos 4 foram obra direta do Padre Pedro. Então, em obras físicas, nós nunca concluímos a lista, porque ele também não assinava as obras, ou seja, ele não colocava uma placa ali com o nome dele. Então, nós temos também muitas outras obras fora. Por exemplo, a Igreja de Nossa Senhora da Guia, na Vila da Guia, é uma construção do Padre Pedro. Sim. Temos as benfeitorias que ele fez em alguns outros bairros aí, enfim. Mas, como isso não está no centro do processo de beatificação, nós não nos preocupamos em detalhar sala a sala, vamos dizer assim. Mas é uma obra gigantesca. Padre Pedro era conhecido como um grande construtor. Inclusive usam para ele uma expressão na Itália, chama malatia del mattone, ou seja, ele tinha a doença do tijolo. Que não podia ver um lugar aberto que queria construir. Mas por quê? A lógica dele, que construir espaço é garantir que as pessoas se encontrem, se reúnam. Então, salas, espaços, eram a garantia de que o povo ia se encontrar, se reunir, para se formar, para fazer muitas coisas, mas, sobretudo, para rezar. Caraca, isso é muito louco. Aí a gente percebe, assim, o quanto, e o senhor falava sobre isso no começo, né? O quanto que a santidade pesa, né? Na história da humanidade, o quanto que os grandes homens e as grandes mulheres do mundo são os santos mesmo. E quanto que às vezes falta... Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas olham o santo de uma forma muito fofinha, né? Sim. Pessoas que foram fofas na vida vão ser santos, necessariamente. E não se olha para a quantidade de coisas e, mais uma vez, reforçando o que o senhor falou, não necessariamente física que eles fizeram, mas o quanto de almas que foram de verdade apontadas para Deus, né? Sim. Pegar quantas pessoas esses homens e essas mulheres pegaram assim, olha, Deus está para lá. E essas pessoas seguiram esse caminho, né? O quanto que esse trabalho, o quanto que esse empenho, ele faz diferença na história do mundo pro bem, pra beleza, pra verdade, né? E assim, padre, o episódio de hoje ele sai na quarta-feira de cinzas, né? Então abre as portas para quaresma na igreja. E é muito dito que é o tempo favorável, né? Eis o tempo favorável. Como é que o católico, primeiro, como é que a gente pode entender a quaresma enquanto período litúrgico? O que significa esses 40 dias de preparação? Nós estamos nos preparando para quê, necessariamente? E por que ainda hoje na história faz sentido que nós nos preparemos esse período? E segundo, como é que a gente pode viver esse período com a sensibilidade que ele merece? De uma forma que a gente olhe para a quaresma não só como católicos, mas como uma oportunidade humana de nós nos aproximarmos desse peso da história por nos aproximarmos do próprio Deus. Sim. Como a gente pode aproveitar, entender e aproveitar esse tempo? Eu penso que a quaresma é o tempo que mais se assemelha ao que é a nossa vida neste mundo. Nós nos preparamos para a grande Páscoa, o dia em que nós vamos para Deus definitivamente, né? Não nos preparamos para desaparecer, para a morte apenas. Nos preparamos para uma grande Páscoa. E por isso, tudo que vem antes é quaresma, né?
Então, a primeira coisa é conscientizar-se de que a quaresma tem que ser o espelho daquilo que nós queremos para a nossa vida. Por isso, ainda mais, ela precisa ser vivida de verdade, né? Porque não é só mais um tempo, mas é mais uma oportunidade que Deus nos dá. Esta quaresma, a deste ano, é a chance que Deus dá a mim, a vocês, a quem está nos acompanhando, de mudar de vida. Porque nós não sabemos se nós teremos uma outra quaresma à frente. A primeira coisa é isso, né? A própria consciência que a quarta-feira de cinzas nos impõe, lembrando que nós somos pó, no fundo é isso, né? Lembra-te também da transitoriedade da tua vida. Considera com cuidado que a vida passa e o Senhor se aproxima. Por isso, é muito importante viver a quaresma nesse espírito, a grande oportunidade. Uma oportunidade que se estende por 40 dias e que deve ser vivida na força que tem. Ou seja, com a penitência, o jejum que nós conhecemos já, a caridade através da esmola ou de outras práticas também, a oração. E essas três coisas não à toa aparecem no evangelho do início da quaresma, mas são de fato a regra, que seria a regra quaresmal e regra de vida. Então cada um deveria nesse tempo fazer um grande exame de consciência da sua vida. Da sua vida. Não é só de quantos domingos da quaresma vai poder participar, ou de quantas práticas de piedade vai poder realizar, mas como eu vou deixar roxa a minha vida, no sentido de que vou torná-la verdadeira quaresma, tempo de conversão, né? E isso, tocando a nossa vida, a vida ordinária, a vida comum, nosso dia a dia, passa por todas as dimensões, não é? Gente, a disciplina, que nasce também pela disciplina da fé, a disciplina da oração, a disciplina da caridade, é o que vai regular também a qualidade do serviço que se oferece na profissão, no estudo, na vida familiar, em qualquer outra atividade. A oração que se amplia, se aumenta na quaresma, vai ser a certeza de que o que você está realizando cada minuto está realizando por Deus e não por você mesmo ou por qualquer outra pessoa, mas antes de tudo por Ele, para a sua glória. E mesmo qualquer outra prática de penitência a que cada um se submeter ao longo desse tempo, tem que produzir, né? A penitência não pode ser só para si. A penitência tem que ter um fruto. Então eu penso que entender a quaresma, não como a chance de 40 dias, mas a chance que é a nossa vida, de nos converter hoje, porque pode ser que eu não tenha essa oportunidade depois, já seria uma mudança de chave muito importante. Meu Deus, só essa resposta já mudou assim, o meu entendimento de quaresma. Esta quaresma será diferente, graças a esse corte. Exatamente. assim. Mas muito bom. Mais algum ponto? Só, a gente tá com quanto? De 1h20. Ah, tá seguindo, dá pra gente terminar caminhando já pro final. Aqui, Padrigo, a gente tenta de alguma forma levar a conversa de igreja, a vivência da espiritualidade para dentro da rotina, né? As pessoas estão correndo, as pessoas estão provavelmente só ouvindo enquanto estão trabalhando, então a vida está acontecendo e a gente sabe e a gente entende que apenas o domingo não faz um santo, né? Apesar de ser muito importante, né? Então a gente tem um compromisso com a vida ordinária das pessoas. Como é que a gente pode falar para essas pessoas que estão trabalhando, que estão... os filhos estão nascendo, ou estão a caminho, ou tá ali tendo que cuidar com o filho e virar o ovo do outro lado aqui da panela e tal, e trabalhando ao mesmo tempo. Como é que a gente pode conversar com essas pessoas que talvez não tenham assim, o privilégio de sentar e fazer uma meditação longa e profunda, mas que desejam viver bem essa oportunidade de conversão?
Como é que essas pessoas podem viver? Antes de tudo, enfatizar o que você disse. De fato, o domingo ele é a colheita daquilo que se vive durante a semana na vida cristã, não é? Eu uso muito a comparação, é como um laço no ramalhete, né? Então você vai acumulando rosas, acumulando a beleza, no domingo você enlaça e forma isso e eleva a Deus, não é? Sobretudo com a missa, enfim, mas com a santificação de todo aquele dia. De fato, sobretudo os leigos e leigas, né, não têm a oportunidade de dedicar muito tempo, vamos dizer, tempo livre, porque não existe o tempo livre, né? As meditações, enfim. Então a primeira coisa é isso, se convencer de que não precisa imitar a espiritualidade de um monge, porque vocês não são monges, né? Exatamente. Então não precisa criar neura, porque não pode estabelecer, não sei, 10 horas de oração por dia. Claro, eu exagerei, mas a primeira coisa é entender o espírito de oferecimento. Se na nossa vida nós tivéssemos mais espírito de oferecimento, nós entenderíamos tão mais rápido a vida espiritual. Eu disse bem no comecinho que a minha vida é toda, de agora em diante, gratidão pelo que Deus me deu como benefício no início da minha vida. Mas ele continua a me surpreender. Às vezes eu digo, mas quando é que vai parar os benefícios de Deus e começar a minha gratidão, né? Sim. Mas, primeira coisa é isso. Leia, entenda, aprofunde na sua espiritualidade o sentido do sacrifício, da oblação, de que o trabalho que eu faço pela vida da minha família, ou mesmo pela minha vida espiritual, pastoral, laboral, enfim, ou por qualquer outra atividade boa e nobre, Deus acolhe, né? Que aquilo é a santificação do mundo, através da oferta dos atos e dos fatos cotidianos. Primeira coisa é o espírito de oferecimento. Segunda coisa, buscar a formação. Hoje nós temos muitos caminhos, né? Eu vejo que, e fico muito feliz quando eu vejo que vocês aqui também no Dom Pódio insistem muito a respeito disso. Buscar a formação. Formação sobre a doutrina, que é muito boa, com certeza, mas também formação no campo da espiritualidade, né? Vamos buscar os grandes mestres da espiritualidade. Quando você ouve uma Santa Teresa d'Ávila dizer que Deus está também no meio das panelas, parece que acende uma luzinha, né? Eureka, olha. E isso você consegue lendo, né? Ou você ouve de alguém, o Padre Igor aqui, né? Mas, ou você tem muitas intuições dessas enquanto lê, enquanto aprofunda. Então vamos ser leitores da doutrina, mas também dos mestres de espiritualidade. Depois vamos viver alegres. Alegres. A alegria é como a patena na qual nós oferecemos as atividades de cada dia. Então, sem alegria, morre o cristianismo. O cristianismo do luto contínuo não seria fiel a Cristo, né? Nós somos do crucificado, já dissemos aqui, e do vencedor da cruz. Então, ser alegres, felizes. O próprio São João Bosco dizia, a santidade consiste em estar sempre alegres. É difícil, mas faça um esforço e, sobretudo, ponha a alegria como virtude na sua vida, né? Ponha a alegria como meta, como disposição interior, enfim. Uma das características dos santos, por exemplo, o próprio Padre Pedro, quem lembra dele, lembra o Padre Pedro sempre com um sorriso. E ele atravessava muitas dificuldades sempre, mas tinha um sorriso persistente. E é assim com praticamente todos os santos, né? Inclusive a imagem que se propõe deles é geralmente um sorriso, a alegria. Eu penso que a alegria seria uma boa patena sobre a qual oferecer as atividades, as orações, os sacrifícios de cada dia. É muito, muito belo esse olhar, né? Porque enquanto eu falava sobre como oferecer realmente, né? Como identificar a nossa vida realmente ordinária para a santidade, né? Como identificar que é o que nos santifica. E às vezes as pessoas colocam tipo um combate ali. A minha vida com a minha família, meus afazeres na minha casa me impedem de buscar a santidade. Porque só entende-se a santidade como você está ali em oração, às 10 horas de orações, como o Padre Igor falou, né? Mas é justamente essa chave que a gente precisa virar. A chave de que a nossa vida, a nossa busca por formação da nossa família é oração, né? É a nossa vida de oração.
E quando a gente identificar que realmente aquilo vai fazer parte da nossa santidade, o peso vai ser menor, né? Esse peso que a gente coloca como se, eu não estou entregando a Deus como eu devia entregar, porque não está ali em oração. E veja que a armadilha está justamente aí, não é? Exatamente. Uma ideia errada da coisa que pesa sobre a pessoa e a torna triste. E compromete diretamente o seu testemunho de fé, né? Então, combater este peso significa manter-se numa alegria que é a certeza interior de estar com Deus, né? Exato. Então, isso é realmente o segredo. É abraçar a beleza da nossa vocação, né? Totalmente. Que maravilha. É isso. É isso. Mais alguma coisa? Ai, gente, que conversa boa. Vamos, 20 minutos só, tem mais tempo ainda pra gente. Então, eu vou aproveitar esse momento também pra falar com você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Por favor, gente, se inscreve. Lembrar que o sorteio Exatamente. vale se inscrever no canal, não é? O sorteio do livro do Padre Antônio Cruz, Meus Tempos em Teu Tempo. Esse livro aqui, ó. Vai ser para você que está inscrito no canal do YouTube. Nós vemos que tem muita gente que está chegando, se inscrevendo lá no nosso Instagram, mas o sorteio vale para os inscritos do YouTube. Chegou em 1000 inscritos, você pode ganhar este livro e um quadro exclusivo feito por nós, desenhado à mão. Não é à mão não, é digitalizado, mas você tem a oportunidade de ganhar, tá bom? Só para a gente entender um pouquinho também sobre a nossa audiência hoje, de onde você está nos assistindo, coloca aí nos comentários. Olha, estou assistindo o Padre Igor, tirei todas as minhas dúvidas, matei a minha curiosidade de tesoura hoje neste episódio. Coloca de onde você está nos assistindo, tá bom? E marca e envia para a galera que precisa assistir. Beleza? Mais alguma coisa, Matheus Fernandes? Muito bom. Acho que é isso. Então, temos todas as nossas dúvidas tiradas aqui. Padre Igor, muito obrigado. Eu me emocionei horrores aqui nesse episódio de hoje, eu juro pra vocês. Eu não tenho maturidade nenhuma para esse episódio, mas foi incrível. Veio aqui, ó, e voltou assim. Pois é, eu tava às vezes preocupado aqui, porque eu olhava pra um, pra outro e disse, meu Deus, quem é que tá mais emocionado? E eles começaram a chorar aqui. Cara, não, eu fiquei destruído aqui. Assim, meu Deus do céu. Mas é porque realmente não só a vida do nosso amigo Padre Pedro, mas a sua vida também, Padre Igor, realmente me constrange muito. Muito mesmo. O senhor não sabe o quanto o seu testemunho e o testemunho de vida de Padre Pedro me alcançam, né? E fazem parte da minha busca pela santidade. E não deixa de passar pela santidade da minha família também. Que eu acredito que vai passar, vai ser construída, inspirada aí também em vocês. Certamente. Eu aqui conheci o Padre Igor hoje. Eu conheci o Padre Igor hoje e assim, posso dizer com muita paz que digo sabendo que o Senhor não vai guardar isso para si. Mas o quanto que a conversa de hoje, o nosso papo de hoje mudou a minha vida foi esse pegar a pessoa e apontar, Deus está para lá, né? E o quanto que foi engrandecedor para minha alma, o quanto que foi engrandecedor para minha vida, enquanto pessoa mesmo, ter esse contato com o Senhor, né? Ter esse contato de conhecê-lo, de conversar, de ouvi-lo. De fato, foi algo que foi diferente. Para mim foi diferente essa conversa. Então, bendito seja Deus pela sua vida, bendito seja Deus pelo seu ministério, pela sua vocação. Muito obrigado de novo. Fique à vontade aí pra... Pois é, isso tudo para mim só confirma uma coisa, gente. Nós somos instrumentos. Tudo que fazemos é mesmo por vontade de Deus. E nós não percebemos, porque Deus não nos permite perceber todo o bem que nós realizamos, né? Para não nos envaidecer, Deus não nos dá a dimensão do bem que a gente faz. Como vocês também com essa iniciativa, né? Vocês entraram num campo novo em Teresina. E me chamou a atenção desde o início porque a evangelização é feita de pioneirismo. Onde a gente chega primeiro e onde é muito necessário
ali Deus também vai nos ajudar mais, né? Então tenham a convicção de que Deus já está lhes ajudando muito e vai ajudar ainda mais. E eu espero que esse episódio, mas todos os outros, continuem a servir para a evangelização não só dos jovens, mas de todos os católicos na nossa querida Teresina, que é uma cidade, tenho certeza, tão querida no coração de Deus. Amém, amém, amém. Então, para finalizar, vamos encerrar com a bênção Muito do Padre bem. Igor. Preciso olhar para algum lugar específico? Você pode olhar para esta câmera aqui. Pronto. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós que estamos aqui, sobre você que nos acompanhou, pedindo ao Senhor, sobretudo, que Ele conceda uma quaresma abençoada, uma chance de conversão de vida, de mudança, mas, sobretudo, de permanência nele, de renúncia dos maus hábitos e acolhimento daquela beleza que só vem de Deus, que é uma promessa para os que nele creem. Vamos, por isso, pedir a intercessão de Maria, Mãe querida do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quaresma a todos. Amém. É isso, pessoal. Boa quaresma a todos. Fiquem com Deus. Assistem, voltem, repitam, vejam esse episódio. E Tem algum recado? Não, só mais um recado. Para você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Precisamos chegar Pelo em amor de 1000 Deus. inscritos. E só mais um detalhe. Se você quer, de alguma forma, contribuir com essa missão, para que a gente continue, né, trazendo um pouco mais de Deus para você através dos nossos episódios, a produção vai colocar aí um QR Code. Então, se você quiser contribuir, qualquer valor, né? Tem aí, vai dar acesso a um Pix que é nosso e você vai estar contribuindo para que a gente esteja aqui firme e forte. Porque, querendo ou não, é evangelização, mas tem custos, né? E vocês fazem parte da providência de Deus nas nossas vidas e na vida do Dom Pod. Ok? É isso, muito obrigado por você que permaneceu até aqui e aguardamos você no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.